Olá! Nessa aula, eu, Eduarda e Laura estaremos falando sobre a desnaturação das proteínas e, para isso, precisamos saber o que são as proteínas. Olá, eu sou a Laura e hoje eu vou começar falando do conceito das proteínas, né? Então vamos lá. Vou começar com uma perguntinha básica. O que são as proteínas, afinal? As proteínas elas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligado entre si através de ligações peptídicas. E são formados fundamentalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, o que são esse conjunto de aminoácidos, né, que formam essas proteínas? Eles são moléculas formadas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, assim como foi falado acima, né? Ou seja, como as proteínas são compostas por isso, teoricamente os aminoácidos também, né? Até porque são eles que compõem as proteínas. E eles são encontrados em grupos amina ou em grupo carboxila. Tá bom? Então aqui eu trouxe imagens, 3 imagenzinhas, mostrando para vocês como seria um aminoácido, como seria um grupo amino e como seria uma carboxila, né? A representação de todos eles e dos componentes, né? Que o compõem, que é o nitrogênio, como eu havia falado, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Agora que nós já sabemos um pouquinho sobre as proteínas, né? Vamos falar a sua função. O seu nome, né, já diz, proteína. É algo que nos fortalece, que nos ajuda, né? Então, elas são componentes essenciais a todas as células vivas e elas estão relacionadas praticamente a todas as funções fisiológicas. Elas são substâncias que exercem as mais diversas funções no organismo. Elas participam, inclusive, de composição nas células. Então, olha o quanto ela é importante, né? Não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não esteja envolvida. Então, ela é totalmente importante para nós, para o nosso corpo, para as nossas células. Então, vamos lá. Vou ler um pouquinho aqui do que está nas imagens. A nossa pele contém proteína, as fibras nervosas são envolvidas pela proteína, o hormônio insulina é uma proteína fabricada pelo pâncreas, as unhas são formadas por proteína, o cabelo é formado por proteína, a enzima amilase é uma proteína da saliva, a hemoglobina do sangue é uma proteína, as fibras musculares são formadas de proteína, os tendões que unem os músculos aos ossos contém proteína, ou seja, o nosso corpo inteiro, da cabeça aos pés, literalmente, são formados de proteína. Então, olha o quanto ela é importante na nossa vida, no nosso corpo. Sem as proteínas, nós não seríamos nada, praticamente, né? Então, agora chegamos onde eu queria. E afinal, qual é a função das proteínas? Né? Elas funcionam como catalisadores. Elas realizam a seção de compostos que entram e saem da célula, produzem movimento, transportam vesículas e partículas dentro da célula, funcionam como sinalizadores, hormônios, participam dos mecanismos de defesa celular. E existem várias outras funções. Elas são bem específicas e cada uma delas permitem às células manterem sua integridade, se defender e agir e se defender desses agentes externos, né? Elas reparam danos, elas controlam, regulam funções celulares e entre outros que eu já citei também. Todas as proteínas elas desempenham sua função, né? Da mesma maneira. Então, por uma união seletiva de moléculas, essas proteínas vão desempenhando seu papel. Algumas proteínas, como as estruturais, elas se agregam a outras moléculas da mesma proteína para originar uma estrutura maior. Outras proteínas se agregam a moléculas diferentes. Os anticorpos, por exemplo, eles se unem aos antígenos específicos, à hemoglobina e ao oxigênio, às enzimas e seus substratos, os reguladores da expressão gênica do DNA, os hormônios e seus receptores específicos. E entre outros, eles vão se unindo aí. E agora eu vou falar um pouquinho da função estrutural também da proteína, né? Algumas proteínas, elas constituem estruturas celulares. Algumas, por exemplo, as histonas, elas fazem parte dos cromossomos, auxiliando especialmente o controlamento do DNA
ou seja, os genes, né? Outras proteínas, elas conferem elasticidade, resistência aos órgãos e aos tecidos, como o colágeno do tecido conjuntivo e fibroso, a elastina do tecido conjuntivo elástico e a queratina da nossa epiderme. Queratina tão falada e tão querida, né? Até colocada em cápsula para repor no nosso corpo, que ela é muito necessária. E além de tudo que eu já falei, não acabou por aqui. As proteínas, elas estão presentes em mais lugares, tá? Elas estão presentes em diversos tipos de alimento, elas desempenham várias funções nos organismos. Entre os alimentos mais ricos em proteínas estão a carne, o leite, o ovo e o trigo. E agora eu vou passar a palavra para a Duda e ela vai falar um pouco mais sobre. A classificação de acordo com a forma. Então, temos as proteínas globulares e as proteínas fibrosas. As globulares são polipeptídeos firmemente dobrados em forma de uma bola e são solúveis em água. O exemplo são as enzimas, as albuminas, né, transporte, e hemoglobina, que é o transportador de oxigênio das hemácias. Já as proteínas fibrosas, elas apresentam uma forma alongada e são insolúveis, e desempenham um papel estrutural nos sistemas biológicos. Então, temos como exemplo o colágeno, que é a principal proteína do tecido conjuntivo, a queratina, né, o cabelo, lã, escamas, unhas e penas, e a elastina, que são encontradas nos vasos sanguíneos. Trouxemos a classificação das proteínas de acordo com a sua função biológica. Então, temos a classe e os exemplos. Das enzimas, temos a tripsina, a hexoquinase. Das proteínas transportadoras, a hemoglobina, a mioglobina. Das proteínas nutritivas e de reserva, a albumina do soro, a ovoalbumina, né, a proteína do ovo, a caseína do leite e assim por diante. Temos essas outras classes, esses outros exemplos. E interessante, olha embaixo, que temos as proteínas de defesa. Então, quais são essas, né? São os anticorpos, o fibrinogênio, a trombina e também o veneno das serpentes. Então, tem toda essa classificação, né? E o exemplo de cada um. Existem 4 tipos de estruturas das proteínas. A estrutura primária, ela é a sequência de aminoácidos que compõem a cadeia polipeptídica. Então, a ordem exata dos aminoácidos em uma proteína específica é a estrutura primária dessa proteína. Já a estrutura secundária, ela diz respeito aos padrões regulares e repetitivos que ocorrem localmente no enovelamento do esqueleto da proteína. Agora, a respeito da estrutura terciária, é a forma tridimensional específica que é assumida pela proteína como resultado do enovelamento global de toda a cadeia polipeptídica. Por fim, a estrutura quaternária, ela descreve a forma com que as diferentes subunidades se agrupam e se ajustam para formar a estrutura total da proteína. Aqui eu vou estar falando a respeito da desnaturação. O que é isso? É um processo que ele consiste na quebra das estruturas secundária e terciária ou quaternária de uma proteína. E os fatores que alteram a estrutura de uma proteína são vários. Incluindo a alteração na temperatura e no pH do meio, ação de solventes orgânicos, agentes oxidantes e redutores e até mesmo sob agitação intensa. Então, nessa imagem, eu trouxe alguns exemplos, né? O álcool, a acetona, o detergente, altas temperaturas, né? O fogo e o limão. Se pingar umas gotinhas de limão no leite, vai estar ocorrendo essa desnaturação. E agora, continuando falando sobre a desnaturação, né? Desnaturação de proteínas. Nessa primeira imagem, a gente observa, né, uma proteína nativa e
sobre esses fatores, né, como foi mencionado anteriormente, temperatura, pH, os agentes desnaturantes, ocorre essa mudança. Então, em sequência, dá para observar uma proteína desnaturada. E a desnaturação ela pode ser irreversível. Então, algumas proteínas, quando desnaturadas, né, elas tornam-se insolúveis. Exemplo disso é a albumina, né, a albumina do ovo, e a caseína do leite. Nessa imagem que eu trouxe, essa última imagem, é possível ver essa desnaturação, né, da proteína do ovo, com um experimento que mais à frente eu vou estar mostrando. O experimento que trouxemos para vocês foi a desnaturação da proteína do ovo, a albumina. Então, quando fritamos um ovo, percebemos que a clara ela fica branca. E por que isso ocorre? Porque no momento do aquecimento, vai estar ocorrendo a aglutinação e a precipitação dessa proteína do ovo. Então, nesse experimento foi utilizado um recipiente, né, um prato, o álcool, um copo para despejar esse álcool e o ovo. Então, primeiramente foi quebrado o ovo e em sequência foi adicionado o álcool sobre a clara. Então, segundos depois, pudemos perceber que a clara ela ficou branca, como se ela tivesse sido fritada. Isso ocorreu porque o álcool vai estar atuando nessa desnaturação. A seguir, vocês vão ver como tudo ocorreu.